Olá, filho. Ontem tivemos uma conversa decisiva e necessária. Falamos sobre um assunto que muitas pessoas deixam de falar, porque ele causa realmente muita dor. Falamos de morte, que é um ponto final para muita gente. A primeira coisa é que você não foi feito para morrer. E essa é a consequência do pecado. Você tem medo de morrer? Quer saber o que acontece na morte e depois dela? Eu já morri, você sabe. E já ressuscitei, isso também você sabe. Então, eu tenho muita autoridade para falar sobre isso para você hoje. Antes de falar com você sobre a morte, preciso falar da vida. Afinal, vida e morte são opostos. A sua vida não é fruto do acaso, de uma evolução após uma explosão aleatória acontecida há milhões de anos, como você tem ouvido por aí. Nada disso. Você é meu filho porque eu te criei. Te fiz com minhas próprias mãos. Gênesis 1, 27. Você foi feito à minha imagem e semelhança. Depois de ter moldado cada parte do corpo de Adão com o pó da terra, eu soprei nas narinas e dei o fôlego da vida. E aí o ser humano passou a ser uma alma vivente. Gênesis 2, versículo 7. Você entendeu? Então a sua vida, filho, fui eu quem te criei. Agora chegou a hora de falarmos sobre o oposto, a morte. A morte é um processo inverso da criação. É a hora em que o pó se separa do fôlego de vida que eu dei e começa então o estado de inconsciência. E o pó volta à terra e o fôlego de vida volta para Deus. Eclesiastes 12, versículo 7. É como se fosse um auto-reverse daquilo que fizemos no início. Como a morte é um processo que afeta todos os seres vivos, eu deixei muitas informações sobre isso na Bíblia. Eu sabia que haveriam dúvidas sobre o assunto e que este seria um ponto de confusão provocado pelo enganador. Se eu dei a vida, ele tentaria eliminar isto a todo custo, afinal, ele quer me eliminar da sua mente. Por isso, esteja atento, filho. Preste atenção no que eu vou explicar agora. Alma é o mesmo que ser vivente. Então, toda vez que você ler esta palavra na Bíblia, saiba que é uma referência à pessoa, a você, um ser humano completo. É que existem muitas versões bíblicas, traduções diferentes, linguagens diferentes. Quando eu digo que a alma é minha, Ezequiel 18, 4 e 20, a palavra usada no original é nefresh. É o significado da junção do pó da terra com o fôlego da vida. É muito difícil falar de morte para mim, porque sei como é. Eu passei por ela. Eu sei sobre o futuro sem morte, mas entendo que a morte causa muita dor agora. Este não era e nunca foi o nosso plano ao criar o homem. Criamos o homem para viver eternamente, sem dor, sem sofrimento. Você provavelmente lembra que te falei sobre isso dias atrás. Embora uma vida perfeita e eterna para a humanidade fosse o nosso plano, demos a Adão e Eva o direito de escolher a quem obedecer. Você deve se lembrar, mas eu vou repetir. Coloquei uma árvore no centro do jardim, e desta eles não deveriam comer, porque se comessem, morreriam. Gênesis 2, versículos 16 e 17. Havia muitas árvores no jardim, e eles tinham a opção de comer desta ou não. Mas Eva se afastou de mim e decidiu dialogar com o perigo. Se arriscou. Ela estava ciente da proibição, mesmo assim foi enganada. Filho, Satanás age assim ainda hoje. Ele mistura uma verdade com a mentira de maneira sorrateira para enganar os meus filhos. Desde que ele se rebelou no céu, Satanás quer formar o seu próprio reino, o seu exército, e a quantos ele puder enganar, ele vai fazer. Naquela conversa, Eva ouviu a serpente dizer assim: "Vocês não morrerão." Gênesis 3, 4. E desta maneira, ela convenceu a Eva a comer, e depois Adão também comeu. E o que aconteceu você já sabe. A morte passou a existir. Esta mentira de que não há morte é a mesma que é propagada nos dias de hoje.
e que você já deve ter ouvido. Alguns dizem que a alma é imortal, outros ensinam que a pessoa que morre volta reencarnada. Você vê como o engano continua a rondar você há milhares de anos? Nada disso que falam é real, e eu deixei isto bem claro na Bíblia, para que ninguém tenha dúvida. Outra coisa que tem provocado dúvidas entre as pessoas é a suposta aparição de mortos. Esta é mais uma obra de Satanás para enganar as pessoas. Não se ofenda, filho. Mesmo que alguém da sua família ou muito querido tenha visto ou mesmo supostamente aparecido, isso é engano para te separar de mim. Os mortos não devem ser consultados. Deuteronômio 18, versículos 10 e 11. Porque, como já disse, eles não sabem nada. Satanás tem habilidades de se travestir, aparecer até como anjo de luz para enganar as pessoas. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem de nada, não sentem, não têm memória, não têm projetos. Nenhuma ação pode ser feita por alguém que já morreu. Eclesiastes 9, versículos 5, 6 e 10. É um estado completo de inconsciência até o dia da minha volta. Por isso, filho, tudo o que você tiver que fazer tem que ser agora. Como eu disse, você sabe que vai morrer um dia. E sem querer te assustar, o dia pode ser hoje. A outra coisa que você sabe agora é que depois de morto, você não pode fazer nada nem tomar decisões sobre o seu futuro. Na morte, o seu destino é imediatamente selado. A morte terá fim na minha volta. Todos os que estão mortos serão ressuscitados, e aqueles que dormiram acreditando em mim serão chamados para a vida eterna. 1 Coríntios 15, versículos 21 a 23. Da mesma forma que aconteceu com o meu grande amigo Lázaro, que estava morto e foi despertado ao som da minha voz, João 11, versículos 1 a 45, os que estiverem mortos no dia da minha volta ouvirão o meu chamado. Você terá a oportunidade de reencontrar seus entes queridos, que vão aparecer já transformados nesta viagem até a casa que eu estou preparando para todos vocês. Mais uma vez, filho, eu te chamo. A minha insistência é por amor. Se você quiser permanecer ao meu lado e ter direito à vida eterna, o momento é agora. Cele a sua vida comigo. Decida viver e caminhar ao meu lado, garantindo a posse da graça que recebeu quando eu mesmo morri em seu lugar. Aceita, filho. Até amanhã.